A preocupação com as redes sociais voltou ao Supremo Tribunal Federal. Relatores que estavam trabalhando em 3 ações que tratam sobre o Marco Civil da Internet e plataformas digitais da Corte liberaram processos para esse julgamento e pedem agora uma análise conjunta das ações. De Brasília, repórter Janaína Camelo. Os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Dias Toffoli, relatores de ações que tratam sobre a regulamentação de plataformas digitais, pediram ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que os processos possam ser julgados todos de uma só vez, se possível, já em novembro. São ações que estavam paradas há um tempo no Supremo, mas que recentemente já havia uma promessa de que esses processos voltariam à pauta em meio à discussão da necessidade de regulamentação das plataformas digitais. Uma das ações de relatoria do ministro Dias Toffoli questiona o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige uma ordem judicial específica para responsabilizar provedores de sites e de redes sociais por conteúdos de seus usuários considerados prejudiciais para a sociedade. De mesmo teor é a ação relatada pelo ministro Luiz Fux, onde o Supremo vai analisar, além da responsabilidade de provedores de internet pelo conteúdo de seus usuários, a possibilidade de remover publicações que possam ofender o direito à liberdade de expressão, que incitem o ódio e disseminem notícias falsas. A ação de relatoria do ministro Edson Fachin discute a possibilidade de bloqueio do WhatsApp por decisões judiciais e questiona se esse bloqueio ofende o direito à liberdade de expressão e comunicação e o princípio da proporcionalidade. Fachin ficou responsável pela relatoria da ação em 2020 e apresentou o seu voto, entendendo ser inconstitucional que um juiz derrube o WhatsApp em âmbito nacional, caso a empresa não forneça mensagens privadas de seus usuários, uma vez que a empresa não teria acesso a esses conteúdos pelo fato de que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. A data para julgamento das 3 ações será definida pelo presidente do Supremo. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, lançou um livro, A Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Democracia. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, o magistrado voltou a defender a regulação das redes sociais e a participação de um órgão externo para o monitoramento no Brasil. A apresentadora aqui da Jovem Pan, Elaine Keller, conversou com exclusividade com o ministro. Acompanhe. Como é que a gente faz para equilibrar os direitos fundamentais individuais, como a honra, a imagem, a privacidade, em contraponto à liberdade de expressão, né? Então, a gente fala do direito à honra de uns contra a liberdade de expressão de outros. Isso é um desafio dos nossos tempos? Acho que sim. Quer dizer, eu, na verdade, lanço um olhar construtivo, apontando, no entanto, os riscos e as necessidades de regulação. Então, começando com as plataformas digitais, a revolução tecnológica que permitiu a universalização dos computadores pessoais, dos telefones celulares e da internet conectando o mundo, trouxe uma revolução para a comunicação social e para a comunicação interpessoal, democratizando, e esse é o lado positivo, democratizando o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público. Portanto, eu não tenho uma visão crítica radical. Acho que veio muita coisa boa com a revolução tecnológica e com as próprias plataformas digitais. Porém, o que aconteceu é que o acesso ao espaço público anteriormente, ele era mediado pela imprensa tradicional, pelos meios de comunicação tradicionais, a televisão, o rádio e o jornalismo impresso. Portanto, havia um controle editorial mínimo sobre a veracidade e sobre a civilidade do que chegava ao espaço público. De modo que o que a internet fez foi, paralelamente a democratizar o acesso ao conhecimento, à informação e ao espaço público, ela também abriu avenidas para a desinformação, para a mentira deliberada, para os discursos de ódio, para as teorias conspiratórias. E isso é problemático. E o mundo inteiro discute esse tema da regulação e da liberdade de expressão. O senhor acredita que um movimento integrado público e privado para fortalecer o trabalho do jornalismo responsável, das mídias tradicionais,
É importante, frente a essa onda de influenciadores digitais que ganha cada vez mais espaço nesse campo informacional, como fonte confiável e naturalizando a mentira, como o senhor conceituou no livro? Acho e tenho dito isso, tenho torcido para isso. É preciso que o jornalismo profissional reocupe parte do espaço perdido. O que aconteceu? Com a ascensão das plataformas digitais, houve uma crise no modelo de negócio da imprensa tradicional, porque a maior parte da publicidade migrou para os meios digitais. Em todo o mundo, fecharam inúmeros jornais e revistas e publicações, inclusive no Brasil. E essa crise do modelo de negócio do jornalismo, ela não afeta apenas um negócio privado, um business privado, porque o jornalismo independente, plural, ele tem uma função de interesse público, que é criar um conjunto de fatos comuns sobre os quais as pessoas formam a sua opinião. Nessa questão de regulação das redes, o senhor propõe aí uma regulação meio híbrida, eu diria assim, que o senhor batizou com o nome de autorregulação regulada ou corregulação das plataformas, que o senhor sugere que o Estado crie padrões, mas com a flexibilidade das plataformas implementá-las. Eu queria que o senhor explicasse como é que funcionaria esse... Então, nessa área, sobretudo que envolve liberdade de expressão, é preciso ter muito cuidado e no Brasil o passado condena. Portanto, excessiva ingerência do Estado é um perigo. Mas acho que tem que ter um arcabouço mínimo de normas de transparência e regras sobre a moderação de conteúdo, mas, para além desse arcabouço, eu acho que as plataformas têm que ser cooperativas e têm que ter uma autorregulação importante. Eu acho que as companhias têm que ter o que se chama dever de cuidado, que é o empenho em remover crime, inequívoca violação de direitos humanos. Portanto, eu acho que é necessário. Só que há um problema. O modelo de negócio das plataformas digitais depende, sobretudo, do engajamento. E, tragicamente, para a condição humana, a desinformação, a mentira, a agressividade, a grosseria, as teorias conspiratórias trazem mais engajamento. Portanto, existe um incentivo perverso, que é eu ganho mais dinheiro se eu fizer circular o mal. Por isso que você tem que regular, para você dar um contra-incentivo a essa visão. Então, eu acho que é preciso do Estado, na menor extensão possível, mas é preciso que ele esteja lá, e é preciso uma autorregulação, e na minha visão era preciso que existisse um órgão externo, independente, que monitorasse para saber se está funcionando. Bom, é a entrevista exclusiva do presidente do Supremo, à Jovem Pan. Bom, Diego, essa discussão sobre a regulação das redes sociais, enfim, o combate às notícias falsas, de qualquer forma, essa é uma bandeira do próprio Supremo, né? Tem a discussão sobre as medidas que devem ser tomadas. Para você, pelo menos pessoalmente, há necessidade de algum tipo de regulação ou isso é censura? Como é que a gente pode fazer uma avaliação? É possível encontrar um meio termo, como defende o próprio presidente do Supremo? Olha só, Thiago Berrais, você usou um termo muito oportuno, uma bandeira do Supremo. Eu não tenho nada contra que o ministro Barroso, enquanto jurista, tenha a sua opinião sobre os diversos temas problemáticos da sociedade. É até importante que ele tenha. Mas me incomoda ver que o Supremo, um órgão jurisdicional, a instância máxima do judiciário brasileiro, encampe esse tipo de bandeira. Até porque o judiciário ele é regido por muitos princípios, e dentre esses princípios existe o princípio da inércia. O judiciário só fala se for provocado. O judiciário não deve se adiantar a nenhum dos temas. Nós sabemos que isso contrapõe a visão de judiciário do ministro Barroso, que entende que a corte deve ser um propulsor das discussões sociais, mas, enfim, pessoalmente me incomoda um pouco que o judiciário se adiante essas questões que teriam que ser acomodadas de uma forma mais democrática dentro do parlamento.
no parlamento, onde nós podemos formar comissões, discutir diferentes pontos de vista, onde existe um processo legislativo já previsto para que todos esses temas sejam enfrentados de forma mais ampla. A minha opinião pessoal sobre regulamentação de redes sociais. Eu acredito que há necessidade de uma pequena dose de regulamentação a respeito de questões específicas. O anonimato nas redes, a transparência do algoritmo, por exemplo, que é uma fórmula que ninguém sabe como funciona, ninguém sabe o que faz de fato um conteúdo aparecer mais para os perfis do que outro. No mais, eu entendo que todas as questões que ocorrem no ambiente virtual, elas já ocorriam de longa data no ambiente físico, no ambiente presencial. Então, na esmagadora maioria dos casos, nós já temos legislação suficiente para que haja uma regulação. Acontece que o Estado, nesses casos, parece transferir a própria incapacidade, a própria ineficiência em tratar essas questões de forma célere para a própria plataforma, no caso. Pega a ineficiência para se cumprir uma liminar em dias, em poucas horas, e inventam, sob esse piso, a necessidade de uma regulação. Por quê? Porque nós temos um sistema judiciário que não consegue simplesmente responder à dinâmica da internet. Isso só é discutido, novamente, porque uma liminar para derrubar um conteúdo demora 15, 20, 30 dias para ser publicada, para sair, para produzir efeitos. Se por acaso essa mesma liminar fosse cumprida em horas, em poucos dias, certamente essa discussão seria necessária. Então, eu repito, uma pequena dose de regulamentação é sim necessária, porque de fato é uma nova realidade. Mas os casos, as relações dentro das redes sociais não são diferentes das relações que acontecem no plano físico. Então, nós já temos, para a grande maioria dos casos, legislação para que seja feita essa regulamentação e o combate à desinformação, aos crimes de ódio, a todos os pontos que o ministro Barroso elenca como importantes nessas relações.